Contentamento. Nancy Wilson. Um estudo para mulheres de todas as idades. Capítulo 3. Descontentamento. Visto que o contentamento é satisfazer-se profundamente na vontade de Deus, logo, o descontentamento é rejeitar intimamente as obras de Deus. Mas descontentamento é mais do que isso. Estar descontente é recusar-se a agradecer a Deus por aquilo que ele fez e está fazendo. Descontentamento é ingratidão. A crítica, a murmuração e a reclamação são irmãs do descontentamento, e Deus odeia todas elas. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Assim, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Romanos, capítulo 1, verso 20 e 21. Sempre que houver ênfase, fui eu que acrescentei. Paulo nos diz para fazermos tudo sem murmurações nem contentas. Filipenses, capítulo 2, verso 14. E para sermos pessoas agradecidas. Colossenses, capítulo 3, verso 15. Esta deve ser a conduta básica, habitual do cristão. Estar contente e satisfeito. O descontentamento, pelo contrário, é uma atitude orgulhosa do coração. E apesar de ser um pecado autônomo, serve de incubadora para o desenvolvimento de muitos outros pecados. Uma vez descontente, o coração torna-se terreno fértil para muitos outros pecados. Na verdade, é difícil pensar em um pecado que não brote do seu solo. Uma vez que o descontentamento cria raízes, outros pecados da carne passam a ser inevitáveis. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21. O descontentamento pode ser camuflado por certo tempo. Pode não ser óbvio que você odeia o seu trabalho. Talvez você consiga ocultar uma atitude nociva por certo tempo. Mas a menos que essa atitude seja tratada, garanto que ela um dia ficará evidente. A princípio, sua postura pode surgir em uma reclamação ou num momento de murmuração. Depois ela pode se transformar em autocomiseração e amargura. Ambas só alimentarão o descontentamento original e o manterão em desenvolvimento. E se não forem controladas, o descontentamento finalmente sairá à luz do dia, por meio de algum outro pecado da carne que não poderá ser ocultado. Embora o descontentamento possa limitar-se às ameaças por um tempo, ele também pode surgir de repente, levando-a a pecar imediatamente. Pense na situação de Eva. Ela tinha de tudo em seu jardim, num paraíso. Mas a sugestão da serpente provocou descontentamento, levando-a a questionar a bondade de Deus. A única coisa proibida, de repente, tornou-se algo desejável, mais desejável que obedecer ao mandamento de Deus. E foi então que a mãe da raça humana caiu na desobediência do pecado, algo tão irracional. Não há razão para acreditar que antes da tentação ela tivesse murmurando ou reclamando por ter sido proibida de comer o fruto de uma única árvore. Porém, havia algo a respeito da tentação em si que estimulou seu orgulho e deslumbrou sua imaginação, tornando-a repentinamente insatisfeita com a vontade de Deus. Ela ficou tão insatisfeita que desobedeceu.
Os israelitas são conhecidos por sua insatisfação no deserto. Eles murmuraram e reclamaram a respeito da comida. Número 11. Êxodo 16. O povo reclamou de seus líderes. Número capítulo 16. E da falta de água. Êxodo capítulo 17. Eles se queixaram de seus inimigos e, por medo, recusaram-se a entrar na terra prometida. Números capítulo 14. Todos os israelitas que saíram do Egito tiveram de morrer antes que Moisés pudesse conduzir seus filhos e netos à terra prometida, sob a direção de Josué. Deus odeia a murmuração e a reclamação. Você já ficou chocada ao ouvir sobre alguém que foi flagrado em algum pecado escandaloso, como adultério, fornicação ou pornografia, imaginando que estava tudo bem com essa pessoa? Na maioria dos casos, se pudéssemos voltar e traçar o progresso do pecado, descobriríamos que tudo começou com uma forma de descontentamento. Uma vez que o descontentamento se estabelece, a tentação é recebida com pouca resistência. Em seguida, um pecado muito maior toma conta. Quase sempre é uma questão de tempo antes que tudo comece a desabar e as obras da carne sejam expostas. A mentira, a traição, a bebedeira, a desonestidade. O pecado começa pequeno e, se não for controlado, cresce rapidamente. E quem se prostra ao descontentamento acaba perdendo toda a noção de realidade. Todos os nossos pecados secretos são vistos por Deus, incluindo o descontentamento. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Se temos plantado descontentamento, outras ervas daninhas logo crescerão. Mesmo o pecado não venha à tona imediatamente, ele ainda que, após um longo período de espera, produzirá uma colheita amarga. Talvez não sejamos capazes de identificar as pequenas mudas brotando do solo, mas Deus sabe exatamente o que estamos plantando, e isso sem demora se manifestará a todos. O Salmo 90, verso 8 declara: Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. E então no Salmo 19, verso 13, vemos essa progressão de pecados pequenos para pecados maiores. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Pode ser que leve meses, mesmo anos, antes que pecados secretos venham à tona. Mas de Deus não se zomba. Não podemos fingir que estamos andando na alegria do Senhor como se Ele não soubesse de nada. Outros podem ser enganados, mas Deus jamais. Além das terríveis consequências do descontentamento, sofreremos de dolorosos efeitos colaterais durante todo o caminho, os quais tornam o descontentamento uma condição miserável e desconfortável. Ainda que nossas circunstâncias sejam difíceis, o descontentamento só aumenta a miséria. Em vez de ficarmos felizes, tornamos-nos tristes. Em vez de olharmos para o lado positivo, o descontentamento enaltece os problemas. O descontentamento conta a triste história de que você está na miséria, mas merece algo melhor. E mesmo nesse cenário melhor, o descontentamento vem e estraga tudo, pois você creu em suas palavras. O descontentamento é desagradável a todos que cercam uma pessoa descontente. Os amigos se cansam de ouvir o quanto sua vida é difícil, ou como seu chefe é ruim, ou como seu marido não tem consideração por você, ou como seu pé dói. Chega! Mulheres resmungonas precisam encontrar outros afetos pelo descontentamento para que possam desfrutar de alguma companhia. Às vezes, essas murmuradoras aninham-se de acordo com o assunto de seus descontentamentos e então formam um clube do livro para reclamar dos livros, ou um grupo de esposas
para reclamar dos maridos, ou um grupo de artesanato para reclamar de alguma outra coisa. Já conversei com muitas mulheres que deixaram grupos de mulheres por causa desse exato problema. Uma estava em um grupo sobre mães de gêmeos e outra estava no grupo para esposa de alunos de direito. Em ambos os casos, era reclamação atrás de mais reclamação. Quanto mais ouvimos a nós mesmas reclamando e murmurando, mais aceitamos e acreditamos em nossas próprias palavras. É daí que surgem mulheres mal-humoradas e irritadiças. Quando jovens, elas reclamam de algo e agora, na velhice, vive um estilo de vida murmurador. A acidez impregna a atmosfera. Mulheres assim dão a si mesmas a permissão de falar o que der na telha, a qualquer um, apontando tudo que há de errado no mundo. Essa é a senhora que se pergunta o porquê de ninguém visitá-la. Além disso, o descontentamento ajunta-se em torno de duas áreas gerais: coisas que temos e coisas que não temos. Ficamos descontentes com aquilo que temos, recusando a gratidão. E isso alimenta um desejo por coisas que não temos, cobiçar o que não é nosso. E assim vamos seguindo a vida. Sejamos honestas. O descontentamento é feio e torna tudo feio. Ele nunca faz com que você se sinta melhor, nunca torna a situação melhor e nunca edifica seus ouvintes. O descontentamento se recusa a ser agradecido. Ele critica as falhas e, pior de tudo, é um pecado grave contra o nosso santo Deus. Mais que isso, esse pecado conduz a outros pecados, pequenos e grandes, e é um desperdício de precioso tempo que temos. Mas como se identifica o descontentamento? Peça a Deus que lhe mostre se você tem algum descontentamento específico. Faça uma lista básica de controle. Você está contente em seus relacionamentos com sua família e com seus amigos e amigas? E quanto às finanças? E sua saúde e aparência? Seu guarda-roupa, sua casa, seu casamento? Você está se comparando a outras pessoas e se sentindo com inveja? Você fica triste quando os outros prosperam? Você vê as falhas e o sucesso dos outros e sente pena de si mesma? Você fica inquieta por coisas novas ou circunstâncias inesperadas? Você reclama do clima? São alvos fáceis de identificar. Confesse cada área de descontentamento a Deus. Depois agradeça por aquilo que o Senhor tem feito em sua vida e em cada uma dessas áreas. Submeta-se à vontade e aos propósitos de Deus e seja grata. Esse é o caminho para expulsar e abandonar o descontentamento. É assim que aprendemos e colocamos em prática o estilo de vida do contentamento. Jeremiah Burroughs usa as seguintes palavras: incline-se, curve-se, proste-se, ó alma. Fique curvada, mantenha-se prostrada. Permaneça debaixo dos pés de Deus. Você está debaixo dos pés de Deus e permaneça debaixo dos pés do Senhor. Mantenha-se debaixo da autoridade de Deus, da majestade de Deus, da soberania de Deus, do poder e governo de Deus. Tem e exerce sobre você. Submeter-se é manter-se prostrado. Abandonar o descontentamento é só o começo. O próximo passo é encontrar contentamento. Somente deixar o pecado nunca é o suficiente. Abandoná-lo é como tirar as ervas daninhas do jardim, a fim de deixá-lo pronto para a lavoura. Por vezes, é preciso arar todo o solo antes que possa começar do zero e plantar uma nova safra. É isso que você, mulher cristã, deve fazer. Se deseja aprender a viver contente, plantar uma nova safra de gratidão e de satisfação. Questões para meditação. Primeiro, defina descontentamento. Segundo, o que costuma acompanhar o descontentamento? Terceiro, como o nosso descontentamento nos afeta? Como o nosso descontentamento afeta os outros? Quarto,
Viver contente significa não ser possível tentar melhorar a situação em que se encontra? Quinto, como o descontentamento obscurece nossa perspectiva diante da realidade?